Bem-vindo a mais um episódio do Novos Clássicos Show, o nosso programa de notícias que a gente comenta o que acontece no Brasil e no mundo da forma mais imparcial que a gente consegue. Boa. Não se esquece que se você quiser um episódio extra, tem no site, se inscreve lá, mas vamos começar. A Polícia Federal indiciou o Bolsonaro e mais 36 na investigação lá da suposta trama golpista, né? Vai Então, acontecer, hein? cara, tudo indica que o Bolsonaro aqui, ele vai pra de trás das celas mesmo, Cara, né? Ele sim. vai ser preso. O sonho molhado, né, de toda a facção petista vai acontecer. E, cara, eu diria que o Bolsonaro preso é o melhor cenário possível. Pra todo mundo. Pra todo mundo, pra direita e pra esquerda. Quer dizer, pra direita, provavelmente, né? E o Bolsonaro humilhado, né, pelo curso do processo, é o melhor cenário pra esquerda, é o que eu acho que vai acontecer. Mas vamos narrar os fatos antes de começar a entrar em muito comentário, né? Então, a Folha publicou essa matéria muito grande, que detalha tudo aqui, tem inclusive a foto do nosso ídolo, né? O tio França. Nosso Tarek Saab brasileiro. Mas tem essa versão resumida aqui, que são 5 pontos do indiciamento. São o seguinte, por que o Bolsonaro e os aliados foram indiciados, né? Porque eles estariam envolvidos em 3 crimes, que seriam a tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado e organização criminosa, né? Então, eles detalham aqui exatamente o que a Polícia Federal descobriu nos inquéritos, que foi que tinha uma trama de fato, né? Algumas pessoas questionam isso, a gente pode abordar a nossa opinião sobre isso um pouco mais pra frente, mas tudo indica que de fato tinha um plano aqui para abolir, para dar um golpe, né? Mas enfim. Quem são os envolvidos, né? O principal, obviamente, é o Jair Bolsonaro, tem o Walter Braga Neto, né? Que eram os principais aliados do Bolsonaro, tinha sido ministro da Defesa e da Casa Civil, e o Valdemar da Costa Neto, que era o presidente nacional do PL. Então aqui é a foto dele. Além disso, Augusto Heleno, que era um general, ficou famoso na época do Bolsonaro. Eu acho engraçado que pra mim Augusto Heleno, sei lá, ele é uma figura engraçada, não sei porquê. Por quê? Tem um nome meio romano, né? Mas exato, de romano ele só tem um nome, né? Porque de Com resto... certeza. Enfim, outras figuras engraçadas aqui, como Mauro Cid, Alexandre Ramagem, Mauro né? Cid parece aquele maluco do Olha a Faca, né? Do Zorra Total. Quem assistia Zorra Total? Exato, enfim. E o Almir Garnier Santos, mais um francês aí no Exército, nas Forças Armadas Brasileiras. Reparem nos sobrenomes das Forças Armadas Brasileiras, tem muito francês. Exato, vai ter alguma blogueira aí, neta dele. Enfim. Como a Polícia Federal chegou até eles? Cara... 2 anos de investigação. 2 anos de investigação, resumidamente é isso. E aí teve quebra de sigilo telefônico, de mensagem, o cacete A4. Sim. Quais são os próximos passos? Por enquanto eles são só suspeitos, né? Aí vai mover a ação e vai ser julgado. Paulo Gunner vai decidir quem vai entrar na denúncia, quem vai virar parte no processo. Ele já anunciou que só vai fazer isso ano que vem. Então, Sim. Vai ter aquela parada, né? O suspense da pena é pior do que a própria pena, muitas vezes, né? Então, o Bolsonaro vai ter um mês aí de colapso psicológico, enquanto o Paulo Gunner não toma as medidas cabíveis. Exato. E aí, tudo indica que vai ser o próprio Alexandre de Moraes que vai julgar, né? Quem diria? Sim, e aqui, nessa outra matéria, eles detalham um pouco mais. E, enfim, o julgamento faria que o Bolsonaro fosse preso e ficaria inelegível basicamente até o resto da vida dele. Em termos de ficar preso, eles dizem aqui quanto soma a pena, né? Se eu não me engano, era tipo uns 30 anos, né? Chega a 28 anos. 12 a 28 anos de prisão. No Brasil, você só fica preso mesmo na cadeia até 75 anos. A partir de 75 anos, você fica preso em prisão domiciliar, né? Então, enfim. Se o Bolsonaro for condenado, ia ser isso que ia acontecer. Ele ia ficar preso até 75 e depois ficaria em casa. Mas inelegível, que é o mais relevante. E aqui, nessa outra matéria, detalha um pouco mais o que exatamente foi descoberto pela Polícia Federal. Eu acho que vale a pena passar, né? Porque tem muita gente questionando, tipo, isso é tudo mentira, como assim? Pô, os caras estavam planejando dar um golpe com uma bazuca do Uber, não rolou golpe por causa de... Porque os caras não sabiam pegar Uber, tipo... Eu entendo por que você fica meio com o pé atrás, né? Porque, de fato, isso soa muito ridículo, mas você tem que lembrar de os bolsonaristas, eles fazem coisas ridículas, sabe? Cara, o espírito dele vive, né, cara? O espírito do tio França vive. Ele permeia todo... Ele já existia, né? Ele sempre existiu, é uma coisa perene no movimento bolsonarista. Então, pra mim, o argumento de isso é muito idiota pra ser verdade, não é um argumento válido, porque o que o tio França fez era muito idiota. Só que ele fez, tem vídeo. Sim, cara. E eu até colocarei que... Eu acho que o mérito, assim, já nem vale mais, entendeu?
Cara, você tá na mira do Alexandre de Moraes, entendeu? Agora você vai entrar como parte num processo onde ele é vítima e juiz. Cara, acabou, entendeu? Sim. Não vale mais a pena debater, mas era uma bazuca, era um táxi, por que que não pediu um Uber? Ia envenenar um depois do outro, como é que envenena pessoas? Tipo, as pessoas... Teve gente que da última vez que a gente comentou fez esse comentário. Como é que você envenena pessoas em sequência? Você vai envenenar um e depois vai ficar todo mundo calejado, não sei o que. Eu falo, cara, tipo, pelo amor de Deus. sabe? Pergunta pro tio França, como você joga fogo de artifício na estátua da justiça vai Sim, resolver alguma coisa. Mas Sim. ele fez de qualquer maneira. Exato, e tem outra ala também que falou que, tipo, tá de sacanagem, né? Inteligentes são vocês, burro é o cara que é formado na AMAN. E, cara, essa pessoa nunca conheceu um funcionário público, tipo, antigo, entendeu? Sim, cara. E esse tipo de coisa acontece, cara. Era uma ala minoritária do Exército, era uma subfacção dentro do governo do Bolsonaro, tipo, a periferia total, assim, a ala mais emocionada ali do governo do Bolsonaro. Tinham várias alas, né? Tinha a ala lá dos evangélicos, tinha a ala dos olavistas, tinha a ala do Paulo Guedes, financista lá, e tinha a ala dos lunáticos, né? Saudosistas da ditadura. Exato, a ala tio francista, entendeu? E aí, cara, esses malucos fizeram uma conspiração sofrível, né? Exato. Mas vamos abordar aqui. O inquérito, então, ele vai ser enviado para o Alexandre de Moraes, né, que é o relator do caso. Tem os 37 nomes, já detalhou quais são os crimes. Enfim, aqui fala sobre a inegibilidade dele, que iria atrapalhar os planos dele de ser candidato em 2026. A Folha aqui colocou uma foto do Bolsonaro que dá bem o estado de espírito dele agora, né? Ele tá sofrido. Vale a pena falar que a gente sempre repete isso, mas era o Malafaia? Silas Malafaia afirmou ao vivo na televisão que o Bolsonaro liga pra ele e antes de conseguir falar, ele chora por 10 minutos. Sim. Ou seja, o Bolsonaro ele tá deprimido. Tá coitado. mal, né? Enfim. É aquele negócio, né? Essa é a cara do general Walter Braga Neto. Ele, sei lá, não parece the sharpest tool in the shed, né? Pra parafrasear a música do Shrek, enfim. E aí, enfim, o Bolsonaro respondeu. As investigações foram feitas por essas pessoas aqui, o núcleo do STF e tal. Vamos lá. A abolição, eles detalham exatamente o que é a abolição. Qual vai ser a acusação, né? Sim, cara. E, ironicamente, provavelmente uma das leis, né, a que mais vai acrescer em tempo a pena do Bolsonaro foi sancionada por ele mesmo durante seu governo, entendeu? Sim. Que é a tal lei antiterrorismo. Então, será que no momento xadrez 4D, ó, meio que plantaram a bomba para ele estourar nele mesmo? Não sei, entendeu? Eu não duvido também, cara. Mas enfim, aí falam que o lado golpista de Bolsonaro é conhecido de longa data. Saudosista da ditadura militar, isso é verdade. Ele reiterou ao longo dos seus anos a sua tendência autoritária, aí, enfim... Isso é mais subjetivo do que objetivo, né? Se desapreço pelo regime democrático. Negou a existência de ditadura no Brasil, isso é verdade, ele fez isso, né? Ele chama de regime. Desfavorável a um regime de exceção, afirmando que através do voto você não vai mudar nada nesse país. Na presidência de 2021, deu a entender que não poderia fazer tudo o que gostaria por causa dos pilares democráticos. Alguns acham que eu posso fazer de tudo. Se tudo tivesse que depender de mim, não seria este o regime que estaremos vivendo. Né? Apesar de tudo, eu represento a democracia no Brasil. Apesar de tudo, é muito engraçado. Isso é uma declaração. Ele falou que se dependesse dele, o Brasil voltava a ser uma ditadura militar, enfim. Aí o Lula derrotou o Bolsonaro na eleição de 2022. E o Bolsonaro acumulou declarações golpistas, enfim. Ele questionou a legitimidade das urnas, ameaçou não entregar a presença ao Lula. E atacou instituições e estimulou a população a participar de atos golpistas, né? Então vamos lá. A investigação sobre a trama golpista teve seus principais avanços em fevereiro deste ano. Então, a maior operação desse caso, mirando Bolsonaro, aliados para viabilizar um golpe de Estado. Né? Então, teve planos discutidos no Palácio da Alvorada no final de 2022, que eram a edição de um decreto que anularia o resultado das eleições presidenciais sob a falsa alegação de fraude nas urnas eletrônicas. Palavras da Folha de São Paulo. A primeira versão do texto golpista foi apresentada a Bolsonaro pelo assessor Felipe Martins, segundo a investigação. Isso aqui bate com o que a gente estava vivendo na época. No final de 2022, circulava um PDF, né, um texto que tinha sido minutado que o Bolsonaro iria anular a eleição e permanecer. Você se lembra disso, né? Com certeza. Só pra galera não falar, tipo, isso é tudo mentira. Não, Cara, isso aconteceu, entendeu? Já a galera mais bolsonarista está sendo exorcizada pela matéria da Folha de São Paulo aí. Eu só ia pedir moderação, calma. O próprio Bolsonaro entende que a Folha de São Paulo é um meio de comunicação digno, tanto que ele escreveu lá o manifesto dele na própria Folha, entendeu? Sim. Então, e também a gente só tá falando, cara, fatos até agora, né?
Sim, as coisas que são subjetivas a gente tá apontando, né? Exato, tipo, tá, a gente vai tratar mais sobre isso. Calma, estamos só narrando a notícia em si, né? Então vamos lá. A Polícia Federal diz que o então presidente chamou o chefe das Forças Armadas para discutir o golpe de Estado. Em março deste ano, os então comandantes do Exército, General Freire Gomes, da Aeronáutica, Brigadeiro Batista Júnior, confirmaram que o plano foi apresentado por Bolsonaro, ou seja, tem 2 caras das Forças Armadas Tem 2 confirmando. depoimentos no alto escalão das Forças Armadas, né? Segundo o ex-chefe da Força Aérea, o general Freire Gomes chegou a dizer que ele prenderia o Bolsonaro se ele avançasse com intentos golpistas. Eu me lembro de, na época, não me lembro se era ele necessariamente, mas que algum militar falou isso, né? Sim. Enfim, depois do presidente da República, Jair Bolsonaro, aventar a hipótese de atentar contra o regime democrático, por meio de alguns institutos previstos na Constituição, GLO, Estado de Defesa, Estado de Sítio, o então comandante do Exército afirmou que caso tentasse o ato, teria que prender o presidente da República. O único chefe militar que apoiou os planos de Bolsonaro foi o da Marinha, Almir Garnier Santos, né? O nosso amigo francês aí. Então, Que está na lista. Tá segundo a indiciado. PF, ele teria colocado as tropas à disposição do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, mesmo após a negativa dos chefes do Exército Aeronáutico, o então ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, ele fez novos apelos aos comandantes, né? E aí tudo isso é baseado na delação do tal Mauro Cid. Mauro Cid olha a faca. Exato. E aí, enfim, eu acho que, cara, basicamente é isso, né? Tem essa investigação que o Bolsonaro falou isso. E eu me lembro na época do Bolsonaro fazer várias reuniões chamando o chefe das Forças Tem Armadas. reunião gravada, cara. Tem Infelizmente. aquela reunião do Bolsonaro falando, isso aqui é uma cagada! Essa aí, esse é o Fritz, né? Exato. Ele falando que ele ter chegado ao poder foi uma cagada tremenda. Ele tá fazendo uma reunião cheia de militares e das lideranças políticas ali mais exaltadas dele. Tá tudo gravado. Os caras estão há 2 anos investigando isso. Acho que vai ser surpreendente. Quando tudo vier à tona, eu acredito que só vai ser ano que vem, a divulgação, né, dos fatos. E, cara, sendo bem honesto, o Brasil já está operando meio que como um regime de exceção. Sim. Não exceção, mas relativizado na medida em que quase deixou de existir, né? Tipo, eu acho que o poder político está fazendo concessões ali no ordenamento correto, né? Vamos dizer assim, esses inquéritos do Alexandre de Moraes, porque eles está consolidado o entendimento de que quase que acabou, golpe, entendeu? Quase Exato. rolou um golpe. E essa relativização vai continuar, entendeu? Então, sempre que você for analisar as coisas, ou o que a gente vai ver daqui pra frente, tem que entender sobre essa ótica, que, tipo, tinha um grupo no poder que tentou ser, tipo, assassinado e deposto por outro grupo no poder. E agora você vai assistir a retaliação disso, entendeu? Sim. Então, tudo vai acontecer, tipo, enxerga dessa forma mais romana possível, sabe? Exato. Que a cronologia teve a reunião do Bolsonaro falando que foi uma cagada. Aí o Lula ganha a eleição, né? Teve todo o negócio das Forças Armadas, do bando de gente acampando em frente aos quartéis. Cara, discussão, reunião das Forças Armadas em Brasília, né? Todo esse tipo de coisa. Enfim, na lista das pessoas indiciadas pela PF, o que eu acho que tem interessante? Tem o Alexandre Ramagem, que era o candidato do PL para o Rio de Janeiro. Foi absolutamente demolido nas urnas pelo Eduardo Paes. Tem o Garnier, o francês aqui, tem o Brimo também. Sempre tem um, né? Mas tem bem pouco até nessa lista. Tem pouco, tem pouco. O Exército tem muito sobre Cleverson, Ney talvez seja francês, a gente não sabe. O que mais? Tem o Bommerville. Bommerville provavelmente é francês. Tem aquele cara que é neto do Figueiredo, né? Então, Sim. Paulo Renato Figueiredo, que é tipo um jornalista, meio influencer assim, bolsonarista, né? Ele fica lá dos Estados Unidos incitando um bando de velho à insurreição, né? Exato. E aí o Valdemar da Costa Neto, e tem mais um que é o presidente do PL, mais um francês aqui, o Arnaud. Ou seja, se você é descendente de franceses no Brasil, provavelmente tem militares meio golpistas aí na tua família. Mas enfim, cara, eu acho que resumo é isso, né? As outras matérias aqui é tipo, entendo que é indiciamento, quais são os passos para o julgamento do Bolsonaro. Fato é, ano que vem vai ser julgado pelo Alexandre de Moraes. E, cara, a chance do Alexandre de Moraes não só, tipo... Zero. De destruir tudo. Zero. É zero. Assim. Zero. Esses caras estão ferrados, entendeu? Estão ferrados. Cara. Eu acho que nem vale mais a pena entrar no mérito da veracidade, se você acha que é... mas a bazuca, entrar com uma sniper no táxi... Cara, já acabou essa fase, entendeu? A narrativa já foi construída ao longo de 2 anos. Levantamento de provas, etc. O timing você pode questionar, mas é muito conveniente, essa história tá mal contada. Cara, it's over, entendeu? It's over total pro Bolsonaro, de verdade. Sim. Ele entrou,
Por 2 anos ele produziu provas contra si mesmo. Tem a delação do Cid, tem um depoimento agora desses 2 caras do alto escalão das Forças Armadas, entendeu? Sim. Agora o que vai acontecer é a vingança, cara. Exato, cara. Você não tem que mais analisar. Tipo, o cara que é bolsonarista, ele ainda vai tentar se apegar. Nesse momento agora, ele vai tentar se apegar a algum resquício de legalidade, né? Ele vai ficar. Mas tecnicamente. Pensar em matar não é crime, sei lá o Exato, quê. exato. Que foi o argumento do Eduardo Bolsonaro, né? Que tipo. Do Flávio, se você- se eu não me do engano. Flávio. Do Flávio. É isso, do Flávio. Que, se você, né. Se você, por conta própria, né, desiste de cometer um crime, você está eximido do dano, né? Da pena dele, propriamente. Sim. Se você não produziu nenhum dano e desistiu por conta própria, você não pode ser punido. Só que, cara, a leitura, você pode ser assim, legalista, mas astuta, sabe? Ignorando completamente o contexto real da coisa, sabe? Exato, do que cara. foi, entendeu? Então, isso talvez seja o único crime que não existe, politicamente, né? E aí eu vou falar aqui não como advogado, mas como interessado em política. Que, tipo, quanto mais político é um julgamento, menos importante é o direito, entendeu? E essa só é a lei da vida. E agora, cara, esse talvez seja o julgamento mais político, as circunstâncias mais políticas, que é a destruição de um regime para a ascensão de outro, cara, vai ser, entendeu? Vai ser tribunal de Nuremberg no Bolsonaro, cara. Ele vai ser destruído agora, entendeu? Sim. Não só ele, como várias outras... Todo mundo que tava colado com ele aí, né? Então... Sim, tem até um padre nessa lista aí, né? Pois é. E, cara, o Xandão, tipo, ele já tava se mostrando um cara que não ligava particularmente para certas coisas do rito jurídico, vai acabar com eles, e Bolsonaro, então, ele só volta baseado na piedade dos inimigos dele, né? Essa é a única coisa capaz de fazer com que o Bolsonaro talvez se candidate em 2026, se por algum motivo o Xandão e o Lula e quem quer que esteja por detrás desse esforço para acabar com o bolsonarismo, decidam que, tipo, não, na verdade, é melhor que seja o Bolsonaro em 2020, é melhor pra gente, Sim. Lula, que seja o Bolsonaro que competa em 2026, porque a gente vai conseguir ganhar dele. Essa olhando de agora, é a única possibilidade do Bolsonaro se reerguer. Se não for isso, é tipo, coisas nível meteoro caiu e... sabe? Uma tipo, coisa completamente imprevisível. Um outro plano dá certo, entendeu? Exato. Tipo, tem uma outra ala secreta golpista que a gente não conhece e os Sim. caras vão efetivamente tomar medidas, assim, né? E é hilário isso, cara, porque, cara, tudo nesse golpe é a cara do Bolsonaro, do bolsonarismo. Sim. A falta de capacidade, a falta de energia, a indecisão. Planejamento extremamente estúpido. Extremamente estúpido. Porque o que aconteceu foi o seguinte, o Bolsonaro, aparentemente ele virou presidente sem intenção de dar golpe. Sabe? Ele tinha isso na cabeça dele, talvez eu dê um golpe, afinal de contas eu sou saudoso da ditadura, eu acho que a ditadura é melhor do que o regime pós-88 e tal, mas enfim. Vou ser presidente. Aí ele era presidente, ele inclusive passou leis aumentando a punição de quem tentasse golpe de Estado, dar golpe de Estado. Então, se ele realmente tinha intenção, ele não teria passado essa lei, né? Sim. Mas tudo bem. E aí ele concorreu à eleição, ele perdeu a eleição. A partir do momento que ele perdeu a eleição, ele pensou, caraca, vou dar um golpe. Só que, cara, se você estuda a história, você vê que, cara, nenhum golpe meio que acontece assim, sabe? Sempre tem todo um planejamento e tal. Você vê o que o Hugo Chávez fez na Venezuela, ele tentou dar golpes na década de 90, ele foi preso, depois anistiado e tal, só que quando ele efetivamente virou presidente, o Hugo Chávez ele já tinha toda a intenção de dar um golpe, então ele já foi aparelhando o Estado, botando as pessoas dele nos lugares, então... Comprando o exército. Comprando o exército, então ele botava os caras das Forças Armadas que eram dele, ele botava pessoas na justiça que eram dele. Sim. Até que chegou um momento que meio que não tinha como você opor o Hugo Chávez, e aí, no caso, isso aconteceu mais com o Maduro mesmo, sabe? Aí pronto, agora não existe mais lei e o Hugo Chávez ele é o ditador. Então, isso é a forma que o verdadeiro golpista dá um golpe, sabe? O que o Bolsonaro fez, que é tipo, na última hora, depois de você já perder uma eleição, então você já tá deslegitimizado nos olhos do povo, nos olhos da mídia, nos olhos da comunidade internacional, você vai lá e tenta dar um golpe, ele só chegou pra um bando de militares e falou, e aí, pessoal, vamos dar um golpe? Só que os militares não eram militares do Bolsonaro, não eram caras golpistas, os caras ficaram tipo, quê? Dar um golpe? Mano, se você se você tentar dar um golpe agora, eu vou te prender. E aí a parada não foi pra frente, sabe? Sim. Então, cara, sinceramente, galera que tá duvidando o Bolsonaro fazer isso, Cara. só tipo, pô, cara, vê tudo que o Bolsonaro fez ao longo da carreira dele, vê a parada da BIM paralela, entendeu? A BIM paralela foi uma coisa real, mas foi uma piada gigante. Foi uma ilegalidade que não rendeu nenhum fruto. Assim, foi uma coisa feita pela metade. Esse plano de golpe foi uma coisa feita pela metade, entendeu? Sim. Então,
tem todas as caras, a cara de uma coisa feita não só pelo Jair, mas pelo grupo dele, O grupo sabe? dele, o pior grupo dele, né? Eram vários. Obviamente, depois da derrota, o pessoal que ficou propenso, né, a esse tapetão, assim, essa maluquice, era a galera mais despreparada, entendeu? Tanto que se tinha alguém interessado nesse golpe, que agora tá sofrendo, né? Tá sofrendo Represália, uma né? represália bem dura do governo federal, eram as Forças Armadas, entendeu? É uma das classes mais beneficiadas, o alto escalão, né, das Forças Armadas brasileiras. Fazem parte lá do grupo dos mandarins da alta burocracia do Brasil, tem privilégios extremos. E, cara, agora eles vão ser cortados na carne. Eu queria até entender melhor se não rolou algum acordo de backstage aí, entendeu? De repente, algumas pessoas vão se safar dessas acusações. Em troca, o Lula também vai ganhar o que ele precisa, que é diminuir os benefícios das Forças Armadas. É algo a se pensar, sabe? Mas, cara, a verdade é que esse golpe é cuspido escarrado do Bolsonaro. Esse Sim, golpe. cara. Não é Essa nem um tentativa, golpe, né? É porque não é nem uma coisa com propósito, significado, clareza, entendeu? Não tem nada a ver. A gente falou sobre isso, acho que em outro episódio, que, cara, o grupo que fez 64, cara, era um grupo muito persistente, que estava muito Sim, tempo se mobilizando. Eu acho que eles Grupos- tentaram várias vezes até efetivamente fazerem o negócio. Eles né? tentaram, nas vésperas do Getúlio, eles tentaram impedir a posse do Juscelino, eles tiveram mais 2 insurreições antes de 64, e eram os mesmos generais, entendeu? É porque o governo não tinha como prender os caras, ou exilar os caras, já, tirar eles do posto, e ao mesmo tempo os caras estavam convencidos que esse era o caminho. Mas tinha uma elite intelectual, queira dizer assim, do golpe de 64. O próprio Castelo Branco era considerado um cara estudado, né? Se eu não me engano, tem até livro de poesia dele. Sim. E eles tinham um propósito, eles tinham uma missão bem clara. Essa paródia, né? Tem o filme lá Pânico e tem o filme Todo Mundo em Pânico, né? Pânico é 64, Todo Mundo em Pânico é o Bolsonaro. E aí o Todo Mundo em Pânico do Bolsonaro é um negócio de qualquer jeito, às vésperas, desorganizado, sem propósito, entendeu? E, cara, agora não vale mais a pena nem falar. Tipo, eu acho que é o principal ensinamento e é a decorrência que todo mundo deveria tirar a partir agora das análises. É tipo, o Lula meio que delegou ao Alexandre de Moraes a limpeza disso. Sim. Nós que não somos golpistas, né, que somos dissidentes do governo, vamos pagar o preço pela mal execução do golpe do Bolsonaro, entendeu? O Alexandre de Moraes está sendo empoderado em todas as esferas, pelo Lula, pelo Barroso, por uma ala muito grande lá dos deputados federais também do PT que blindam ele, para ele limpar essa merda. E realmente o que estava acontecendo era perigoso, né? Então, cara, mas eu farei o argumento de que isso meio que nem afeta particularmente a sociedade ampla, assim, do Brasil, por enquanto, né? Claro que você empoderar um cara tipo Alexandre de Moraes, você corre o risco dele fazer coisas que afetam todo mundo, que Exato. é bloquear o X e tal, que, enfim, é um abuso de poder absurdo e afeta pessoas que não tem nada a ver. Mas a grande maioria dos abusos de poder do Xandão foi combatendo essas pessoas que tentaram dar o golpe de fato, né? Sim. Então você vê, as principais pessoas que ele perseguiu ao longo dessa cruzada dele contra a desinformação e tal, eram esses caras tipo Paulo Figueiredo, que ele julga estarem envolvidos nessa suposta tentativa de golpe, né? O Paulo Figueiredo que tem corte falando que tinha que enforcar o Lula em praça pública por traição à pátria, né? Exato. Você pode ser jornalista, a gente é wannabe jornalista, né? Pseudo-jornalista, mas não falaria uma merda dessa, né? Jamais, cara, jamais. E, cara, você tem uma responsabilidade, você não fica falando esse tipo de merda pra uma massa de gente que não tem a menor capacidade de apreciar, filtrar. E pior, né? A maior parte desses caras eram mensageiros do apocalipse, entendeu? Cara, enfim, pode até parecer que a gente tá passando pano pro golpe de 64, mas a gente tá só comparando as duas coisas. Né? Muito longe da gente fazer isso. Mas o meu entendimento é que naquela época, o nego não planejava matar ninguém também, não ia sair matando vários oficiais do governo. Foi o que a gente falou no último episódio. Quando teve o golpe da República, né, contra a monarquia, a proclamação da República. Se eu não me engano, ninguém foi morto, assim, nenhum oficial do governo anterior foi morto. Quando o Floriano deu o golpe dele, ninguém foi morto. Em 30, o Getúlio Vargas, ele não matou ninguém. Em 45, quando depuseram o Getúlio Vargas, não mataram o Getúlio. Aí, nas várias tentativas de golpe, ninguém tentou matar o presidente, sabe? Sim. Então, uma coisa muito louca, cara, muito irresponsável, Sim. assim. É uma coisa meio... Literalmente, estavam tentando fazer uma revolução francesa, uma revolução russa, assim, sabe? De sair matando o czar antigo. Isso é insano, absurdo, sabe? Cara, eu não sei qual era, tipo assim, como eles achavam. Porque, tipo,
Isso é uma marca de gente burra também, tá? As pessoas estão falando sobre fatores preditivos aí para burrice, mas isso vale para direita e esquerda. É que quando o cara vai narrar, agir, ele só consegue pensar em primeira pessoa, entendeu? Então, tipo, o cara, eu vou matar o Lula, mas ele é incapaz de pensar na repercussão das coisas, da consequência dos atos. Ah, cronológica. Alternativas, né? Exato. Se você for um golpista, será que você precisa matar o Lula? Exato, tipo, cronologicamente eu vou fazer isso antes ou depois da vitória eleitoral dele e tal. Essas coisas só quando o cara não é inteligente, né? Quando ele realmente é fraco, esse tipo de coisa não pensa, né? Ele, tipo, isso tem que ser feito. E ele vai e faz, mas as consequências de segunda, terceira ordem, a cabeça dele não alcança, entendeu? Sim. Isso é uma marca desse golpe, que é uma parada mal pensada pra cacete, entendeu? E eu vou continuar defendendo o Xandão, então eu vou ser uma das pessoas mais, tipo, um viés diferente de defender o Xandão, que é o seguinte, o Xandão, ele tá um cara meio ditatorial mesmo. Sim. Sabe? Isso é absolutamente inquestionável. Foi delegado Só a ele. que a parada é que ele tá sendo relativamente restrito ainda, né, cara? Que é, ele tá atacando só essas pessoas, então, de fato, o Xandão ele tá sendo meio que um ditador, tá. Mas pelo menos ele tá conseguindo se conter em não ser uma coisa completamente descontrolada e tal. Sim, cara, via de regra, assim, esses caras, tipo, esse grupo político que realmente, pelo visto, tava planejando e, tipo, as suas conexões midiáticas, assim, de influência, etc., estão sendo o alvo principal do Xandão. A minha preocupação é o legado que fica, né? É porque ele ainda tem mais 40 anos de corte, sei lá, 30 anos de corte. E tem o julgamento lá do controle, né? Das redes sociais, né? Então, pode acabar produzindo um legado negativo para o Brasil. E o Alexandre de Moraes claramente está além das atribuições dele, ele está fazendo o que nenhum juiz nunca fez na história do Brasil. Sim, é porque a verdade verdadeira é que isso é um estado de exceção, né? Cara, é igual no início da República Romana, quando estava uma situação caótica, o poder, às vezes, era delegado, lá virava o dictatore, né? Aí delegava em Roma, o poder. literalmente é um cargo de ditador que o Senado ele podia passar, ele atribuía para um cara um poder absoluto, e aí ele resolvia as paradas e era um poder temporário em Roma, era tipo 6 meses, assim. Exato, tipo quando a civilização deles lá estava passando por uma crise muito grande. Então, sei lá, tem uma vez a guerra com os samitas lá, tá tudo dando errado, e delega a parada para um cara e o cara resolve. Várias vezes isso acontece, né? Isso é um mecanismo republicano clássico, né? Não, mas isso bem mal existe até hoje. Essas coisas de estado de defesa, estado de sítio, é a forma institucional de fazer isso. As atribuições para o Xandão foram entregadas a ele de uma forma extra-institucional. Porque o certo seria você declarar um estado de defesa, um estado de sítio para combater a coisa no flagra e quem lidera isso é o presidente, né? Então isso teria sido certo de fazer lá atrás. Só que dado que era o próprio presidente da República que estava tentando fazer isso na época, isso não faria muito sentido. Não, e inclusive eu colocaria, também saiu uma notícia essa semana que tá rolando reuniões periódicas, isso vazou também, entre o Paulo Gonet, PGR, Alexandre de Moraes e Lula. Eles têm se encontrado periodicamente. Então tem lá a principal vítima, né? O juiz e vítima também, e o cara que vai acusar. Eles estão se reunindo periodicamente. Ah, mas isso é, cara, a independência jurídica. Putz, a independência isso é ilegal. Sim. Isso, eu não, tipo, isso com certeza é injusto, né? Tipo, as partes deveriam ser independentes no curso do processo, por isso que elas são apartadas, né? Em primeiro lugar. Isso já não está acontecendo. Mas por quê? Justamente, cara, porque é uma exceção, cara. Sim. É uma exceção que está acontecendo na frente dos nossos olhos. Isso não vai ser tratado para a massa, porque a maior parte das pessoas nem tem condição de entender ou não entender, por que é assim e tal. Tipo, você pode ser oposto, vai falar, cara, isso não deveria estar sendo relativizado. Isso para mim é a saída digna para o bolsonarista, Isso não deveria estar sendo relativizado porque o potencial lesivo era ridículo, cara, era um bando de idiotas. E é meio que a linha de defesa que a gente estava fazendo, sabe? Sim, sim. E, enfim, eu acho que não deveria ser relativizado por outro motivo também, né? Que é, cara, na história do Brasil, em geral, você não tem uma tentativa de golpe isolada, né? Você tem várias. Exato. Tentam, não conseguem. Tentam, não conseguem. Em geral, o nego vai tentando até conseguir. E você ser o Alexandre de Moraes, ser o Lula, se colocar no lado de o defensor da ordem constitucional, da lei, né? O guardião da Constituição. Guardião da Constituição, mas mais alto do que a Constituição, né? O guardião do regime e das leis atuais. Cara, você ficar relativizando as leis, você acaba dando mais munição pra que nego fique tipo, cara, talvez o Xandão esteja poderoso demais. A única forma de você combater um cara que tá poderoso demais no nível extra legal é você mesmo pegando poder extra legal e resolvendo essa questão, entendeu? Mano, eu tenho certeza que a qualidade de vida do Xandão melhorou pra caralho. Porque ele tá vivendo tipo um cara no Império Romano, cara. Ele agora pode ter um pote pra matar ele a qualquer momento. Já tinha. Todo dia ele
Cara, Thug Life, Mas tu acha que entendeu? piorou ou melhorou? Não, melhorou. Ele deve estar se sentindo vivo pra caralho. Ele tá fazendo um negócio foda, entendeu? É porque Ele o tá argumento de, pô, tem vários plots pra te matar, logo isso melhora a sua qualidade de vida, é um argumento Não, muito a curioso. testosterona dele deve ter dado uma porrada, ele deve estar se sentindo bem pra cacete, entendeu? Ele deve estar se sentindo Vivo, entendeu? né? Vivo pra caralho. Ele deve estar na situação. Ele tá na situação que só ele tá, cara. Ele é inimigo de tipo 1 milhão de pessoas, entendeu? Mas, enfim, e aí eu acho que, da mesma forma, a gente tava conversando sobre isso antes, né? Porque hoje o Eduardo Paes e o Sérgio Moro tocaram umas farpas aí nas interwebs. Cara, dado que tudo isso está sendo feito da forma meio ilegal, pelo Alexandre de Moraes e tal, vai ficar meio esse questionamento. Pô, foi tudo feito de uma forma ilegal, o Bolsonaro foi combatido de uma forma ilegal, e aí você abre margem para eventualmente reverterem igual foi feito com o Sérgio Moro e o Marcelo Bretas e a Lava Jato como um todo, que o Moro estava fazendo uma coisa que era certa? Sim, ele estava combatendo a corrupção no Brasil, que é um problema gravíssimo. Viola a lei, viola presidente Moraes e tal, o Moro estava fazendo uma coisa certa, só que estava fazendo uma coisa certa da forma errada. E aí, conseguiram reverter tudo e só anularam tudo que o Sérgio Moro fez. O Alexandre de Moraes, de certa forma, está numa situação muito parecida. Você combater uma tentativa de golpe de Estado, ainda por cima uma tentativa de golpe de Estado bizarra dessa, é certo? Sim. Só que você está fazendo de uma forma ilegal, então você abre margem para que eventualmente as pessoas só revertam tudo que você fez. E eu acho que todo esse episódio meio que deu uma lição pra, se eventualmente outra pessoa for tentar dar um golpe, que é uma... Olhando pra história, eu não tô tentando prever ou tentando incentivar, né? Até porque, porra, quem ouve o nosso show é só galera tipo geração Z, milênio e tal. Deve ter um milico, se tiver um milico aí, comenta. Exato. Se for um milico francês, aí já fica um negócio perigoso. Mas enfim, olhando pra história do Brasil, você vê, cara, tentativa de golpe em geral ficam várias, uma depois da outra e tal. Então, se você fizer uma análise de uma perspectiva histórica, a tendência é que outra pessoa tente fazer isso. Vai ficar a lição que é, cara, se você for tentar fazer isso, você não pode fazer pela metade, você não pode fazer de um jeito tão vagabundo assim, né? Sim, tem que ter um preparo e uma visão maior, né? A mobilização da sociedade civil. Que foi o que o Hugo Chávez fez também. O Hugo Chávez tentou dar, se não me engano, foram 2 golpes na década de 90, mas pelo menos um foi um golpe totalmente despreparado. Ele era Ele nem era um alto oficial, né? Ele era tipo um baixo oficial, então nem sequer um oficial. Tentou dar um golpe, deu errado, foi preso. Tentou dar outro, deu errado, foi preso. Aí depois ele falou, pô, pra eu tomar o poder, eu não posso só ir lá e chegar e tomar o poder. Eu preciso ir preparando as coisas e tal. E ele eventualmente fez isso e virou ditador. Pois é. Então, enfim, eu acho que seria meio infantil achar que é impossível que haja uma mudança de regime no Brasil, porque a história do Brasil é de... O regime muda, de todos os países, né? Os Estados Unidos é o que tem um regime mais longevo e mesmo assim... Moderno, e nem é tão longo assim se você pensar historicamente, sabe? Sim, mas tipo, é muito mais longo do que o do Brasil, né? Então, alguém poderia achar, a Constituição de 88 vai durar 250 anos ou mais, né? Que é o que a Constituição americana tá durando. Primeiro, os Estados Unidos é absolutamente uma exceção nesse caso, sabe? A Constituição lá é muito menos sensível ao tempo, cara. E a Constituição lá ela é muito menor, exato. Ela é uma coisa, ela é muito mais maleável. Aqui no Brasil, é tipo, cara, tem certas... A Constituição é muito grande. Então, se você quiser fazer grandes mudanças, você tem que fazer coisas extra-legais, porque até onde eu sei não tem um jeito constitucional de mudar a Constituição, né? Tem, pô. Emenda constitucional. Não, mas de mudar a Constituição... Mas tem várias coisas na Constituição que você não muda por emenda também, né? As cláusulas pétreas e o cacete Mas A4. não é tanta coisa assim, é mais coisa de princípio. Mas, assim, cara, a parte que é realmente... E a parada também, que você também sempre pode, por alguma via, abrir lá um processo com uma nova constituinte. A Dilma tentou, inclusive. Então, mas isso já é uma coisa meio extra-constitucional, entendeu? Mais ou menos. Ia ser um senso de continuidade, né? Ia ter, tipo, a Câmara tá com uma lei, qual o próximo passo agora? Entendi. Tipo, se fosse um rompimento... Assim, é difícil mudar a Constituição, mas não é impossível, né? No Brasil ela é considerada rígida, né? Ou seja, uma das mais difíceis de malhar. Isso é horrível, né? Na verdade. Mas, tipo, eu acho que pra mim entra o debate de que no imaginário popular, e isso não dá mais pra falar em termos de consenso, qual que vai ser o significado, né, desse gesto do Bolsonaro. Porque dá pra virar chacota, e eu acho que vai virar chacota pra uma galera. Mas pra mim virou chacota. Pra mim virou chacota também, é tipo, cara, eu até tuitei sobre isso, cara, o Bolsonaro é o Rubicão da direita, entendeu? O Bolsonarismo precisa ser atravessado, ele precisa ser superado pra você poder colher o poder. Muito dessa metáfora. Cara, mas o que seria marchar em Roma na sua analogia? é tipo, ter um projeto de governo e Entendi. se estabelecer como movimento político de verdade. O bolsonarismo é só uma anomia, cara.
Ele ameaçou ser alguma coisa. Eu acho que o espírito novos clássicos de metáforas com o Império Romano Foi um longe pouco demais. longe demais. Cara, mas a parada é que, tipo, eu não considero que existe direita no Brasil ainda, né? Infelizmente, esse é o mesmo diagnóstico do Olavo de Carvalho, né? Que ele fez lá nos últimos dias de vida dele e falou: não existe direita no Brasil, só existe bolsonarismo. Mas o que seria existir direita? Tipo, onde existe direita? Sabe? Estados Unidos, Argentina, El Salvador, Itália, Então, Alemanha, mas, Portugal. mas até que ponto na Argentina também não existe direita, só existe o Milei, tá ligado? Pô, cara, isso é até uma parada razoável de se comentar, mas, tipo, via de regra, no Brasil definitivamente não existe direita, Mas entendeu? o que que falta, assim? Convicção, caralho. Falta político de direita. De verdade, entendeu? Os que existem ainda estão submetidos a essa égide maldita do bolsonarismo, entendeu? O Bolsonaro, cara, ele é uma perda de tempo absurda. Sim, Sempre total. foi. Mas Sempre aí foi um você acha que delírio. mas você acha que o Bolsonaro acabando, essa galera tipo Nicolas Ferreira e Não, whoever, pelo amor de Deus, vão o virar Nicolas de esquerda? Ferreira vai acabar, pô. Não. Quando acabar o Bolsonaro, vai morrer o Nicolas. Eu não Ou acho ele vai não, ter que mano. fazer um rebranding, Ele vai fazer, entendeu? eu acho que ele vai fazer o rebranding. Tomara que faça, o garoto é até inteligente, sabe? Mas ele vai ter que fazer um rebranding rápido, entendeu? Só que a parada é que, tipo, Tarcísio, por exemplo, é um homem 10 vezes melhor que o Bolsonaro. Mas se ele pisar fora da linha, ele morre politicamente. Será? É, sim. O Ricardo, Mas pisar fora da linha, que quesito? se ele tivesse antagonizado o Bolsonaro agora nesse contexto mais recente, ele teria se fudido politicamente. É. Teria sido horrível pra ele, entendeu? O Ricardo Nunes, cara, quase perdeu do nada pro Pablo Marçal, entendeu? Sim. Porque nego ainda tem essa parada de confundir o que são as convicções e o que é tá do lado do Bolsonaro, entendeu? Sendo que o Bolsonaro é o cara menos convicto de todos. Sim. Então, tipo, Porque, superar... pra mim, o- essa parada do Olavo de Carvalho já não existe direita no Brasil, só existe o Bolsonaro. Eu tenho minhas dúvidas de até que ponto isso não seria aplicável em tipo, todos os países, com a possível exceção dos Estados Unidos, assim. Talvez, inclusive, dos Estados Unidos, sabe? Eu consigo ver um cara tipo o Olavo de Carvalho falando não, antes do Trump ninguém era de direita de verdade nos Estados Unidos, o Bush não era de direita. Eu consigo ver ele falando isso, sabe? Cara, Ele meio que diminuindo, não, o Reagan não era verdadeiramente de direita, sabe? Cara, é porque, tipo, Isso nos Estados Unidos, que é o país que, obviamente, é o que mais tem uma direita de verdade no mundo. com certeza, Israel também, sei lá. Israel, desculpa. Israel é o que tem mais que os Estados Unidos. Mas É. dos grandes, assim, os Estados Unidos é o maior. Cara, mas pra mim a parada é que o Brasil definitivamente não teve uma direita política até talvez chegando Não, eu na concordo. Dilma ali. Não, eu Tipo, concordo, de eu verdade concordo. não tinha. Sim. Era tipo Mas agora eu acho corrupção que e talvez esquerda. tenha, entendeu? Então, É depois porque é do uma Bolso- parada muito casada com o Bolsonaro, sabe? Essa que é a parada que eu tô falando. Sim, entendeu? sim, o sim. prêmio é, depois do Bolsonaro a gente vai descobrir isso, entendeu? Sim. O Brasil vai descobrir. Existem nomes, existem partidos, porque agora você tá submetido lá por uma horda de... Tipo, eu acho que eu sinto que o grupo que tem a adesão mais forte ao Bolsonaro é o grupo mais histérico também, né? Então, Sim. é o grupo que vai... dos São fare- tios Franças. Exato, tio França que vão ficar denunciando pra cacete qualquer coisa que você se movimentar contra. E vão passar pano infinitamente pra qualquer coisa que o Exato, Bolsonaro faça. e vão inclusive ficar conspirando e criando maquinações pra ir queimando as pessoas. Tipo, o Nicolas Ferreira agora fechou com o Marçal, ele tem que ser destruído. Eu vejo muito essa loucura. Tipo, eu habito muito, assim, esses ambientes, assim, de comentários do Bolsonaro, porque, cara, eu quero entender o que é, entendeu? É uma parada louca. É muito Toda pessoa louco, que tem cara. familiares mais velhos, É. assim, consegue ter acesso a esse tipo de coisa. E os que enxergaram a transição, né, pro bolsonarismo, né? Sim. Então, cara, é surreal, assim. Eu acho que, tipo, o meu veredito final agora, que o Bolsonaro talvez esteja em vias de extinção, como eu interpretei o fato cara, delírio coletivo, total, sabe? Eu não acho que as convicções do brasileiro mudaram particularmente, não ficou mais conservador, menos conservador, não acho que tem nada a ver com o Bolsonaro. Eu acho que a boa parte dessas lideranças políticas são pseudo-liderança, dá pra chamar Damares de liderança política, Não. entendeu? Esse tipo de coisa assim não existe. Já tem, inclusive, pessoas, frações, né? Pessoas que se associaram ao Bolsonaro já estão debandando, já estão assinalando para um pós da coisa, tipo Caiado. Tarcísio, se Deus quiser, em breve também, Alexandre entendeu? Frota? Alexandre Frota voltou pra esquerda, inclusive. O sósia, a tua voz. Assim, meu dublador, né? E, tipo, eu imagino que o Bolsonaro vai ser superado agora. Pra mim, o que pode acontecer também é, tipo, pra minoria radical dele, o que isso pode significar? Pra mim, talvez, a sequência do tio França. O tio França, pra essa galera, pode ser interpretado como um herói e o Bolsonaro como um mártir perseguido num processo mentiroso, sabe? Um curso de processo. E aí pode, sei lá, ter um efeito meio tenentista, assim, pra esses caras, sabe? Talvez eles possam ficar mais radicais, Então, é isso que eu mais acho que vai- terroristas. Se eu tivesse que chutar, eu acho que acontece uma coisa por aí. Só que aquele negócio, né? O tenentismo rolou em 22, mas quem realmente colheu a parada foi o Getúlio. Exato. Que era um cara que não era um idiota, assim, sabe?
eu acho que a tendência é essa, você vai radicalizando. Cara, o problema é que o STF ele tá meio que fora do controle também, né, sabe? E tipo, se é pra ter um poder que tem poder absoluto, não é o judiciário, é o executivo, sabe? Então, eu não consigo enxergar como isso é resolvido no médio prazo sem ser aparecer um Getúlio novo, assim. Eu acho que seria uma coisa ruim. O ideal seria que as coisas fossem resolvidas numa boa, entendeu? Eu acho que eu acho que vai depender muito do que vai acontecer a partir de agora também, né? O Bolsonaro, aí acho que já ficou claro para todo mundo que não está nas vias normais de um processo, né? Na via legal do processo. É uma exceção que vai acontecer agora. E aí vai depender agora da roupagem para mim. Se conseguirem pelo menos vender que aconteceu justiça, e eu acho que é muito difícil, que a imagem do Alexandre de Moraes está muito desgastada já na direita, dá para prender o Bolsonaro e desmoralizar ele, entendeu? Sim. Mas eu acho que nem a própria esquerda enxerga isso como possibilidade. Então tem basicamente duas coisas. Prender o Bolsonaro e transformar ele num símbolo, igual foi o Lula. Mas eu acho que o Bolsonaro ele não tem o espírito para que ele se torne um verdadeiro símbolo. É isso que eu ia falar. Tipo, aí tem lá a distinção, a árvorezinha de cenários possíveis. Tem o cenário onde o Bolsonaro se é humilhado no curso do processo. As pessoas fazem ele chorar repetidas vezes, raspam o cabelo dele, mantêm ele preso preventivamente. Ele fica lá comendo leite condensado. Exato. Tipo, chorando, todo mundo usado. Fuder ele, colocar ele em uma situação tão ruim que ele vai ser obrigado a alegar problema de saúde, de novo, a porra da barriga dele. Aí vai ter que foto de novo aberta. Vamos desmoralizar ele como símbolo até não poder mais. Maquiavelicamente, se eu fosse o homem operando as coisas, seria a opção que eu faria, entendeu? Mas seria extremamente cruel. Se você fosse o Xandão. Se eu fosse o Alexandre de Moraes, eu ia usar o processo para torturar o Bolsonaro. É o que eu faria também. Ia desmoralizar ele. Só que eu não sei se isso vai acontecer. Se ele for preso, aí eu acho que vai entrar a personalidade do Jair, entendeu? Que ele é um peidão, mano. Ele já tá tentando fugir há pelo menos há mais de um ano, entendeu? Primeiro ele tentou o asilo em Miami, lá na Flórida. Depois ele tentou ir para a embaixada da Hungria. Pegaram ele no flagra. E quando pegaram ele no flagra, ele quase chorou na frente das câmeras. Então, eu acho que talvez, para a infelicidade dos filhos dele, a prisão do Bolsonaro, na verdade, só não consiga converter ele num símbolo, porque ele ela não vai tratar a parada com bravura. Sim. E aí vai parecer que eu estou puxando o saco do Lula. Não sou lulista, não sou fã do Lula. Mas o Lula converteu a prisão nele num espetáculo. Não sei se vocês lembram, assim. Ele estava na cidade onde ele se projetou politicamente, dentro de um sindicato, cercado de militantes que estavam impedindo a polícia de passar. Ele fez um show ali por 2, 3 horas, deve ter falado um bando de demagogia lá dentro, aquelas merdas de, tipo, PT nos 80, tá ligado? Porque é um discurso irado. Funcionou pra caralho. E aí ele... Não, eu vou. Eu vou me provar um homem livre de novo, etc. Deve ter sido muito épico estar lá em São Bernardo do Campo quando isso aconteceu. Mano. Eu tenho colegas na faculdade que foram de Niterói para São Bernardo do Campo. E aí? E eles voltaram emocionados. Assim. Cara, eu já fui num comício do Lula quando eu era mais novo. É maneiro, mano. O Lula manda bem, manda bem. Segurando o microfone aqui. Sim, mano. Então, eu não acho que o Bolsonaro vai conseguir converter a simbologia da prisão dele em uma parada positiva. E aí entra um momento, teoria da conspiração, novos clássicos. A gente tava falando sobre isso antes. Por que os filhos dele não estão nessa lista? Sim. Não é esquisito isso? Aí a gente vai falar mais disso na notícia do gente Kassab. Então, no Spotify vai ser daqui a pouco e Kassab no YouTube vai ser daqui amanhã ou daqui a alguns dias. Boa, valeu. Valeu.